Olá, meu nome é Marco Polo Moreno de Souza, sou professor de Física do Departamento de Física da Universidade Federal de Rondônia, campus de Paraná, sou líder do grupo de pesquisa Estrutura da Matéria e Física Computacional e vou falar um pouco sobre o projeto de pesquisa Mistura Paramétrica de Quatro Ondas, Cálculos Computacionais implementados em unidades gráficas de processamento. Esse projeto foi financiado pelo edital Universal do CNPq e pelo edital PQR da FAPERO. Vou começar falando de forma simplificada o que é uma mistura de ondas, depois vou apresentar os principais resultados experimentais obtidos em laboratório e no final vou explicar o papel das placas de vídeo na modelagem numérica dos resultados experimentais. Primeiramente, vamos relembrar as três partículas mais importantes que formam os átomos: prótons e nêutrons, que compõem o núcleo atômico, e os elétrons, que orbitam o núcleo. Esses elétrons ocupam estados quânticos que podemos chamar de órbitas ou níveis de energia. Se esses elétrons recebem uma certa quantidade de energia, é possível que eles saltem de um nível para o outro realizando uma transição eletrônica. Uma forma de induzir uma transição em átomos é através do uso da luz de um laser. Nesse caso, o elétron absorve parte da energia do laser e salta para um nível de maior energia. Quando ele decai, ele devolve a energia absorvida na forma de um fóton. Uma das formas em que isso acontece é quando o elétron sofre 4 transições de uma só vez, absorvendo e emitindo pares de fótons. Todo esse processo pode ser visualizado a partir de um esquema conceitual que chamamos de diagrama de níveis. No experimento que realizamos em laboratório, usamos uma célula de vidro contendo vapor de rubídio aquecido. Incidimos 2 lasers no vapor, sendo um laser de diodo com comprimento de onda de 780 nanômetros e um laser de titânio-safira pulsado em 776 nanômetros. Os átomos de rubídio geram, através de uma mistura de 4 ondas, um feixe no infravermelho em 5.300 nanômetros e outro feixe no azul, no comprimento de onda de 420 nanômetros. O feixe de luz azul é coletado com um fotodetector, enviado para um osciloscópio e em seguida para o computador, onde tratamos todos os dados obtidos. Esse primeiro resultado experimental mostra na curva em azul a intensidade do feixe azul emitido pelo vapor de rubídio quando o laser de diodo varia a sua frequência. É possível ver um pico dominante na transição mais forte do isótopo 85 do rubídio. Em um outro resultado, investigamos o papel da densidade de átomos do vapor a partir da variação da temperatura da célula. Como é possível observar, detectamos uma densidade atômica crítica no qual o processo de mistura de 4 ondas é iniciado com sucesso. E esse ponto crítico depende da potência do laser de diodo. Esses resultados foram publicados no periódico Journal of Physics B em 2017. Tão importante quanto realizar os experimentos que levaram à emissão de luz azul pelos átomos de rubídio foi modelar os resultados experimentais, o que nos ajudou a entender os principais mecanismos por trás da mistura de 4 ondas. A teoria que usamos foi a mecânica quântica. Essa teoria científica é capaz de responder a seguinte questão: qual é a probabilidade de um átomo fazer uma transição quando ele interage com um feixe de luz por um determinado intervalo de tempo? A forma mais tradicional de responder essa pergunta é resolvendo a equação de Schrödinger. Outra possibilidade é fazer uso da equação de Liouville-von Neumann, que é equivalente à equação de Schrödinger, mas possui algumas vantagens, como uma interpretação estatística mais natural. O formalismo de Liouville-Neumann foi a nossa escolha para modelar os nossos resultados experimentais. Para o caso da mistura de 4 ondas, não é possível resolver a equação de Liouville-Neumann de forma exata. Assim, a melhor saída é resolver a equação no computador. Nesse caso, usamos o algoritmo de Runge-Kutta de quarta ordem, que é uma série de instruções para resolver equações diferenciais de forma aproximada. O algoritmo é então implementado na linguagem de programação CUDA-C, de forma que seja possível resolver a equação no computador. O ponto é que o computador não resolve essa equação de forma rápida, porque há uma série de complicações que tornam o cálculo muito demorado. A primeira complicação é que nosso sistema quântico possui 4 níveis, de forma que a equação de Liouville-Neumann vira um sistema de 16 equações acopladas. A segunda complicação é o vapor atômico,
onde existe uma distribuição de velocidade nos átomos que vai desde 0 até 700 metros por segundo. Devido ao efeito Doppler da luz, é necessário levar em conta todas essas velocidades, já que a velocidade do átomo influencia o modo como ele interage com a luz. A terceira complicação é que, para que a luz gerada por mistura de ondas seja descrita de forma apropriada, é necessário realizar os cálculos para cada camada de átomos dentro da célula, já que a interação dos feixes incidentes com a primeira camada, além de gerar novos feixes, faz diminuir a intensidade dos próprios feixes incidentes, de forma que os feixes chegam com características diferentes na segunda camada. Além disso, o tipo de espectro dos nossos resultados experimentais é obtido variando a frequência de pelo menos um dos lasers. Isso quer dizer que, para obtermos um resultado teórico que modela a curva espectral, todos os cálculos descritos precisam ser realizados para cada frequência do laser. A equação é resolvida mais de 100 milhões de vezes para cada espectro. Como então contornar essa dificuldade técnica? A forma mais econômica é usando placas de vídeo. Para entender o porquê, vamos observar a principal diferença entre CPUs, isto é, unidades centrais de processamento, e GPUs, abreviação de unidade gráfica de processamento. Vamos pegar como exemplo a CPU Intel Core i7 8700K, que era um dos melhores processadores de computadores pessoais na época do início do projeto de pesquisa. Ele é composto por 12 núcleos lógicos, o que significa que ele é capaz de executar 12 cálculos simultâneos sem perder velocidade. Agora veja a GPU NVIDIA GTX 1070, que custava aproximadamente o mesmo valor da CPU ao lado. A sua estrutura interna, geralmente voltada para processamento gráfico de jogos, possui 1920 núcleos, sendo muito mais rápido do que o Intel Core i7 para a maioria dos cálculos computacionais. O nosso cluster de computação mais atual é composto por 3 placas de vídeo RTX 2070 Super, com 7.680 núcleos CUDA no total, que trabalham em paralelo. Em uma programação em placas de vídeo, quem gerencia todo o cálculo ainda é a CPU, por mais que o trabalho pesado seja realizado pelas placas de vídeo. Basicamente, a CPU inicia as variáveis e em seguida faz a transferência para as placas de vídeo. As placas de vídeo realizam todos os cálculos e devolvem os resultados para a CPU. Na modelagem de um espectro atômico, esse ciclo é realizado centenas de vezes, com a CPU alterando a frequência do laser em cada ciclo de computação. A foto abaixo mostra o nosso cluster de computação em placas de vídeo no laboratório do grupo de pesquisa Estrutura da Matéria e Física Computacional. A parte de cima foi o primeiro cluster montado com recursos do CNPq, que possui 2 placas de vídeo. A parte de baixo é o cluster mais moderno, montado em 2020 com recursos da FAPERO, a Fundação de Amparo à Pesquisa de Rondônia. A implementação de um laboratório de computação científica foi um dos objetivos do projeto de pesquisa do edital universal do CNPq. Resumindo, o projeto rendeu 3 publicações em periódicos altamente conceituados. Os resultados foram apresentados em congressos nacionais e internacionais. E o projeto contou com a participação de 15 estudantes de iniciação científica, que desenvolveram atividades em planos de trabalho com subtemas ligados ao projeto de pesquisa. Vários desses estudantes estão atualmente cursando mestrado ou doutorado em física. O projeto contou com a colaboração de 2 instituições. Na Universidade Federal de Pernambuco, tivemos a participação da professora Sandra Sampaio Viana, dos professores Márcio Miranda e Daniel Felinto, e dos estudantes de pós-graduação Alexandre Almeida e Jesus Lopes. Da Universidade Federal do Juiz de Fora, tivemos a colaboração da professora Giovana Nogueira. Agradecemos ao CNPq pelo auxílio financeiro e pelas bolsas de iniciação científica, à FAPERO e à CAPES pelo auxílio financeiro e por 2 bolsas de iniciação científica, e ao Programa de Iniciação Científica da UNIR também pelas bolsas de iniciação científica.